Olá pessoal, nós vimos que a função seno e a função cosseno, eles possuem algumas particularidades. Primeiro, a gente viu que A ele está exatamente no eixo de simetria da minha função. Então a função seno, ela sempre vai começar no valor de A. A função cosseno sempre vai começar no valor de B. B é exatamente quanto a função cresce ou decresce, ou seja, é exatamente a variação que a função possui. Então, se o valor de A é o eixo de simetria, o valor de B é a variação que a função tem. Professor, Pois o não, senhor está apresentando o Google Meet. eu sei, eu vou entrar lá na tela. Certo? Então, o valor de A, ele mostra o eixo de simetria, o valor de B, ele mostra qual é a variação da função. Então, vamos lá, vamos colocar lá no GeoGebra. Eu tenho aqui o meu gráfico do GeoGebra com o eixo X variando de π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Observem que existe a repetição. O que é 5π sobre 2? É 2π mais π sobre 2. Ou seja, quando eu estou em 5π sobre 2, eu voltei a ter π sobre 2. Está dando para entender ou não? Aham. Veja, eu termino em 2π. Em 2π. Se eu somar π sobre 2, vai para 5π sobre 2. Se eu somar π sobre 2, vai para 3π. Se eu somar π sobre 2, vai para 7π sobre 2. Então eu estou sempre variando de 2π em 2π. Observe que ele também tem negativo. Menos 3π sobre 2, tal. Ou seja, a minha função ela não tem valores, ela não tem limites nem no início nem no final do eixo x. Mas eu já disse para vocês, quando a gente vai analisar a função, a gente se preocupa só com a parte que vai de 0 em diante. A minha função ela varia de 1 até menos 1. Porém, o valor de b faz com que eu possa ser maior do que isso, como o valor de A é o eixo de simetria. Ou seja, vamos colocar aqui um controle para a gente analisar. Eu vou pegar esse controle aqui e chamar esse controle de A, variando de menos 5 até mais 5, e vou colocar o incremento 1, ou seja, de 1 em 1. O que é que significa esse A igual a 1? Eu vou colocar um ponto aqui e eu vou escrever esse ponto como sendo o ponto A. Eu vou colocar esse ponto como ele sendo 0A. Pronto. Esse vai ser o meu ponto do eixo de simetria. Ou seja, se A for 0, o meu eixo de simetria vai estar no 0. Se A for menos 1, o meu eixo de simetria vai estar no menos 1. Se A for 1, o eixo de simetria vai estar no 1. Tá ok? Tranquilo aqui? Ok. Beleza. Uhum. Quem vai ser o meu B? O meu B, ele vai ser exatamente o crescimento e aliás, vai ser exatamente a variação que a função tem. Então, se A é 1, aliás, se B é 1, significa que ele vai variar 1 para cima e 1 para baixo. Se eu tiver nessa situação aqui, olha, se o A começar no 0, eu vou variar de 1 até menos 1, porque o B é 1. Se o B for 2, eu vou variar de 2 até menos 2. Se o A for 1 e o B for 2, eu vou variar do 3, porque é 1 com 2, 3, 1 menos 2, menos 1. Então, esse é o valor de A e de B. Vamos começar só com eles por enquanto. E vou escrever aqui a função, as duas funções. Eu vou escrever a função y igual a mais b seno de x.
E eu vou verificar o seguinte, ó. Vou verificar o seguinte, ó. Vou colocar aqui A igual a 0, B igual a 1. Olha o que acontece. Ela vai variar, vai começar no 0, porque ela começa no eixo de simetria, e ela vai variar 1 para cima e 1 para baixo. Se A for 1, ela começa no 1 e vai variar 1 para cima e 1 para baixo. Se o B for 2, vamos colocar o B3. Então ela começa no 1, vai variar 3 para cima, ela vai para o 4. Vai variar 3 para baixo, ela vai no menos 2. Ok? Certo. Então a função seno começa no eixo de simetria. O que faz a função seno, de vez começar crescendo, ela começar decrescendo? O que faz isso acontecer é o B ser negativo. Se o B for negativo, ela começa descendo. Mas não é só o B que determina, né, professor? Exatamente, porque se o x que está lá dentro for negativo, ela também vai decrescer. Porque é o valor de m. M representa o período. Tá ok? Aliás, desculpa, o período é sempre 2π dividido pelo módulo de m. Tranquilo aqui, né? Tranquilo. Bom, mas vimos aqui a função seno. E eu vou colocar agora a função cosseno. Peraí, o que foi que eu fiz aqui de errado? Ele está... Não. Mais 2 seno de x, ela está... Deixa eu tirar ela daqui. Vou escrever as duas. Vou escrever y igual a mais b seno x. E vou escrever y, achando engraçado que ela tá, o período dela está errado. É certo. Deixa eu tirar esse ponto aqui. O período dela está errado aqui. 0. Tá certo. Ok. E vou colocar a função cosseno. Y igual a mais b cosseno x. Prontinho. Vou colocar aqui a minha função com A igual a 0. Observe que com A igual a 0, o seno que está em azul começa no eixo de simetria e o cosseno que está em laranja começa na variação. Se eu colocar a variação para 2, observe, o seno continua no eixo de simetria, mas o cosseno começa na variação. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Veja, na página 10 do livro de vocês, ele pede o seguinte. Ele dá uma função. Ele diz que essa função é f de x igual a cosseno x. Então ele dá uma função fx igual a cosseno x. Pronto. Quando eu escrevo no GeoGebra, ele já me mostra a minha função. Aí ele pede para que a gente faça como verdadeiro ou falso. A primeira situação que ele coloca, f de 6π é maior do que zero. 6π. 6π. Se eu olhar o gráfico aqui, eu sei que 6π, 6π está aqui. E 6π é 1. Ok? Tranquilo aqui? Certo. Veja, Sim, professor. onde é que está 6π? 6π está
aqui nesse ponto. E esse ponto está ligado com o 1. Então, realmente, a minha função, quando eu estou em 6π, ela é maior do que 0. Isso é verdadeiro. Olhando o gráfico, fica bem simples eu fazer isso aqui. Letra B. Quando x cresce de π sobre 2 até π, quando x vai de π sobre 2 até π, cosseno de x decresce de 0 até menos 1. Isso é verdade, né? Estão entendendo ou não? Eu acho que Quando é. ele vai de π sobre 2 até π, ou seja, nesse intervalozinho aqui, ó, quando ele vai de π sobre 2 até π, o que acontece com esses valores do cosseno? O cosseno vai variar de 0, que está aqui, ó, até o menos 1. Ok? Ok. Certo. Então também é verdadeiro. Item C. F de menos... Não, é menos, é? É menos 17π sobre 9. Menos 17π sobre 9 é menor do que 0. Então eu vou olhar aqui. 17π sobre 9. 17π sobre 9. Não dá para ver no meu gráfico aqui. Aí começou a complicar. Como é que eu faço? Bom, eu mostrei para vocês que vendo o gráfico, dá para fazer um monte de coisa. Mas eu não vou ter o gráfico na minha mão, nem vou ter o GeoGebra na hora da prova do Enem com o meu gráfico completo. Tá certo? Eu não vou ter isso. Eu vou ter que saber como eu descobri que isso é verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Vamos analisar o seguinte. Primeiro, a função que ele colocou para mim foi a função f de x igual a cosseno de x. Essa foi a função que ele colocou para mim. Então, eu preciso analisar cada item de acordo com o que eu conheço, que são os valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Esses são os valores que eu conheço. E se eu for analisar o cosseno, eu vou ter o seguinte. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2, de 90 graus, é 0. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, que é 270 graus, é 0. Cosseno de 2π é 1. Isso nós sabemos. Nós não podemos nos esquecer, porque isso tem a ver com a nossa circunferência trigonométrica. Tá ok? Então, na hora da prova do Enem, o que eu tenho que estar na mente é minha circunferência trigonométrica. O que eu preciso saber é que na minha circunferência trigonométrica, eu tenho os valores de 0, 90, 180, 270, 360. Vou tirar esse eixo daqui. Eu tenho a minha circunferência trigonométrica e eu preciso saber que na minha circunferência os valores que eu tenho de 0 tá aqui, 0,
Eu sei que esse eixo representa o cosseno. Eu sei que o outro eixo representa o seno. Eu também sei que os valores que eu tenho são 0, 0, π sobre 2, o outro valor, π, três π sobre 2, e por último 2π. E que independente de qualquer coisa, a variação vai ser sempre de 1 até menos 1. Então eu preciso, esse sujeito aqui tem que estar na minha cabeça na hora da prova. Do mesmo jeito, aqui também eu tenho variando de 1 até menos 1. Então, ó, cosseno de 0 é 1. De π sobre 2 é 0, porque aqui no meio eu tenho 0. Aqui no meio eu tenho 0. Então ele tem cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Porque eu estou na linha x, ó. Cosseno está na linha x. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Cosseno de 2π é 1. Então isso eu tenho que saber. Então vamos lá. Vamos analisar o que ele me pediu em relação, da minha questão aqui, cada um deles, em relação ao que eu conheço, sem eu estar com o gráfico na mão. Então vamos lá. A primeira coisa que ele me diz é que f de 6π. Então, eu tenho f de 6π. Quem é f de 6π? F de 6π é o cosseno de 6π. Mas quem é 6π? Se eu pegar 6π e dividir por 2π, que é o período completo, isso vai me dar 3. O que significa 3? Significa 3 voltas. 3 voltas e eu fico exatamente em cima de 2π. Eu dou 3 voltas, uma volta, 2, 3, e eu chego aqui. Se eu estou aqui, o cosseno de 6π é 1. Ou seja, se o cosseno de 6π é igual a 1, e ele me diz que o cosseno de 6π é maior do que 0, se ele diz para mim que f de 6π é maior do que 0, então ele está certo. Essa alternativa é verdadeira. Ok? Ok. Bom, primeira situação. Isso foi o que ele colocou para mim como alternativa 1. Isso aqui a gente já viu que é verdade. Vamos ver a alternativa 2. A alternativa 2, ele diz para mim o seguinte.
Quando x cresce de π sobre 2 até π, o cosseno de x decresce. Então, o que ele está dizendo para mim é o seguinte: de π sobre 2 até π, cosseno de x é negativo. Aliás, é negativo não, decrescente. É decrescente. É isso que ele está dizendo na questão. Todo mundo entendeu? Ok. Então, π sobre 2 eu estou aqui. Então, se eu sair desse ponto e andar com ele, se eu sair desse ponto e andar com ele até π, eu já estou vendo aqui na circunferência. O que acontece com o cosseno? O cosseno, ele sai de 0 e vai chegar no menos 1. Ok? Então, ele nem diz que é decrescente. Ele diz que o cosseno de x varia de 0 até menos 1. Então, ele está com a alternativa verdadeira. Nesse período, realmente, eu estou indo, variando. Quando chego em π sobre 2 é 0, e o meu cosseno vai até menos 1. Então, isso é verdade. Ok? Ok. Próxima alternativa. Ele diz que f de menos 17 π sobre 9. Então, vamos lá. Menos 17 π sobre 9. Ele diz que isso aqui é menor do que zero. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que descobrir quem é 17 π sobre 9. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 17 por 9. Ok? Se eu dividir 17 π por 9, dá 1. E sobra 17 por 9 dá 1. E sobram 8, né? Sim, professor, sobram 8. O que é que você pode fazer com isso aqui também para facilitar a sua vida? Sem ser trabalhar com π sobre 9. Veja, o que é que você pode fazer aqui? Você sabe que π vale 180 graus. Você sabe disso. Então, se você sabe que π é 180 graus, 17 π sobre 9 vai ser a mesma coisa que 17 π sobre 9 vai ser o mesmo que 17 vezes 180 dividido por 9. Mas 180 dividido por 9 dá 20. Então isso é igual a 17 vezes 20. E 17 vezes 20, 2 vezes 7, 14 a 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Dá 340. 340 graus. Onde está 340? E aí? Tá entre 3π sobre 2 e 2π, né? Exatamente. Só que eu tenho um problema. Ele não quer 17 π sobre 9. Ele quer menos 17 π sobre 9. O que isso significa?
E aí? Que fica invertido. Fica invertido. O gráfico está rodando ao contrário. O gráfico está rodando ao contrário. Então, de vez o gráfico está subindo, ele está voltando. E aí? Então vai mudar a localização do 340, Vai nesse mudar caso. a orientação? Então fica entre π e π/2. Oi? Então fica entre π e π/2. Entre π e π sobre 2. E aí, o que vocês Calma, acham? deixa eu ver. Não. Fica entre π/2 e 0. Entre π sobre 2 e 0. Vamos lá, eu estou esperando sugestões. Estou esperando sugestões. Essa foi a minha sugestão. Bom, vamos lá. Eu já sei que ele está girando ao contrário. Então, eu iria dizer, se eu tivesse certinho, eu dizia que ele estava aqui. Ok? Porque aqui teria 340. Só que como ele é menos 17 π sobre 9, ele está girando ao contrário. Então ele vai estar aqui. Se ele vai estar aqui, o valor dele vai ser positivo, maior do que zero. Então essa alternativa ela é falsa. Ok? Deu para entender? Foi exatamente o que você tinha colocado aí. Vamos para a próxima alternativa. Ele diz o seguinte: quando x cresce de π a 3π sobre 2, então quando ele varia, é praticamente isso aqui que ele colocou. Quando ele varia de π até 3π sobre 2, então quando ele vai de π até 3π sobre 2, o cosseno de x varia de 1 até 0. O cosseno de x varia de 1 até 0. Então ele está dizendo isso. E eu quero saber se isso é verdade ou falso. Então, quando ele vai de π até 3π sobre 2, o que acontece com o cosseno? Ele varia de 1 até 0. Aqui. Não, né? Ele varia de menos 1 até 0. Ó, ele vai de menos 1. Olha que o que eu tenho que ver é a linha do cosseno. É como se eu tivesse aqui, pessoal. Olha, veja bem. É como se eu tivesse isso. Olha só. Olha só. Olha a minha linha. Vai, ó. Vai se aproximando do zero, 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 se aproximando do zero. Chegou no zero. Estou entendendo o que é que o cosseno está fazendo? Sim. Se for de 3π sobre 2 até π, ele sai do zero e vai até chegar no 1. Se for de 0 até π sobre 2, ele sai do 1 e vai chegando a minha linha bem próximo até chegar no zero. Quando sai
do π sobre 2 até o π, ele sai do zero e vai chegando até o menos 1. Então, o que é que ele me diz? Ele me diz que de π a 3π sobre 2, ele vai variar de 1 até 0. Mentira. Ele sai do menos 1 e vai se aproximar do zero. Então, essa alternativa daqui, ela é falsa. Ok? Ok. De boa. Bom, nós temos a terceira aula, não é isso? Sim. Prontinho, eu vou parar a gravação. Verdadeiro, verdadeiro e falso e falso. É verdadeiro, Não é, verdadeiro, falso, professor? falso. Ok. Ok? Na próxima aula a gente continua. Deixa eu parar a gravação logo aqui. Eu vou mandar para